Chegamos então nos métodos para o controle da venda. Então eu tenho aqui o método localiza produto. O que é que faz esse método aí? Ele verifica se o status do caixa é igual a 1. Okay? Ou seja, para esse método funcionar, eu tenho que estar com uma venda em andamento. Senão eu vou dizer que não existe nenhuma venda em andamento. E esse localiza produto, ele abre a janela importa produto, e depois ele retorna o valor do GTIN do produto que o usuário ele selecionou nessa janela. Tá? A gente vai estudar essa janela aí com calma. Método identifica cliente, esse localiza produto é quando o usuário pressiona o F6. Identifica cliente quando o usuário pressiona o F1. Tá? Então eu chamo a janela identifica cliente, nós vamos estudá-la com calma também. Essa janela ela só é chamada se houver um movimento e se não houver uma venda em andamento. Você pode identificar o cliente se já não houver uma venda em andamento, que é para sair lá no cupom fiscal. O método identifica vendedor, ele só pode ser chamado se já houver uma venda em andamento. Tá? A gente vai chamar aí a janela valor inteiro. O usuário ele vai informar lá o número do vendedor, o cliente ele já deve estar lá com o código do vendedor. E para nós identificarmos se aquele vendedor existe, nós vamos chamar o método consulta vendedor, que está dentro de vendedor control. Então o método consulta vendedor, ele recebe aí um valor, que é o ID, ele seleciona aí todos os campos do SF usuário, onde o ID é igual a esse ID que foi passado. Se existir, ele retorna o vendedor, se não, ele retorna nulo. Tá? Então vai retornar aí um funcionário VO que está tendo o papel de vendedor nesse momento. Ok, método inicia venda. Nós vimos esse método aí em vários lugares aí. Quando a gente está importando o DAP, importando uma pré-venda, uma venda está aberta, ou então a gente vai iniciar mesmo uma venda, então é chamado esse método inicia venda. E o que é que ele faz? Primeiro ele verifica se existe um movimento aberto. Se existir um movimento aberto, ele instancia aí uma venda cabeçalho, já coloca o acréscimo desconto para 0 aí, e instancia também uma lista, que é a lista venda detalhe. Depois ele vai atribuir os dados do cliente e abrir o cupom. Então se o cliente for diferente de nulo, se o usuário ele já identificou o cliente, ele vai setar o ID, o nome e o CPF ou CNPJ daquele cliente. E ele abre o cupom, enviando aí o CPF ou CNPJ como parâmetro. Se não, se o cliente for nulo, se o usuário iniciou a venda sem cliente, a gente apenas abre o cupom, passando nada aí como parâmetro. Tá? Eu chamo o método imprime cabeçalho bobina. O que é que faz esse método aí? Ele vai estar logo aqui embaixo, imprime cabeçalho bobina. Ele vai imprimir esse cabeçalho da bobina aqui. Tá? Ok, como é que funciona isso daí? Deixa eu pegar um código. Pressionei Enter, pronto. Isso aqui é o cabeçalho da bobina. Tá? Imprime cabeçalho bobina. Então ele repete esse códigozinho aqui, esse hífen 48 vezes, cupom fiscal, hífen de novo. Ou seja, é esse cabeçalho aqui. Perfeito? Muito bem. Depois ele chama o método parâmetros iniciais da venda, que é esse método aqui. Tá? Esse método aqui, ele seta a imagem, primeiramente para a imagem padrão, essa imagem aqui. E ele informa que o item cupom é 0, esse item aqui. O subtotal é 0 e o total geral é 0. Esses são os parâmetros iniciais da venda. Esse método também é chamado quando você está recuperando uma venda em aberto, por exemplo. Tá? Nós chamamos esse método parâmetros iniciais da venda. Eu informo que o status do caixa é 1, ou seja, tem uma venda em andamento. No label mensagens eu seto o texto venda em andamento. No venda cabeçalho eu seto o ID do movimento, pegando o ID da variável movimento. A data de hoje, eu pego a data do sistema e seto a data da hora da venda, data e hora da venda, esse campo que existe aí na tabela venda cabeçalho. O status da venda eu seto para A, é uma venda que está aberta. O ID do CFOP eu pego da configuração. O CO eu pego do SF. O CCF eu também pego do SF. E chamo agora o método inicia venda, do venda control. Tá? O que é que faz o método inicia venda?
ele vai inserir um registro no SF venda cabeçalho. Tá? Aqui estão sendo passados os parâmetros. Na verdade, o parâmetro que foi passado foi uma venda cabeçalho, né? E aqui eu insiro os devidos campos. Tá? Então, status da venda, get status venda, SF movimento, ID do movimento. Pode acontecer, por exemplo, do ID do cliente estar nulo. Não pode? O usuário ele iniciou uma venda sem cliente. Neste caso, eu faço um teste aqui. Ó. Se o ID do cliente for diferente de nulo, então você pega o ID do cliente que está no venda cabeçalho. Se não, você vai setar nulo para o banco de dados, pegando aí um javasql.types.integer. Ok? A mesma coisa eu faço aqui para o nome do cliente, javasql types varchar. E também faço a mesma coisa para o CPF ou CNPJ. Os três podem vir nulos, por isso que eu faço esse teste aqui. Tá? Terminado isso, eu seleciono o ID máximo do SF venda cabeçalho. Eu posso fazer isso daí porque eu estou trabalhando com banco de dados local. É uma máquina trabalhando com banco de dados, ele não está em rede. Então eu posso pegar com certeza o último registro, o registro máximo, o valor máximo do ID, vai ser com certeza a venda que eu acabei de inserir. Ok? Eu seto esse ID no pvenda cabeçalho e retorno o pvenda cabeçalho para cá. Veja que eu recebo em venda cabeçalho o retorno disso aqui. Seto o foco no edit código e seleciono tudo que está no edit código. Tá? É isso que faz o método inicia venda. Com esse método nós já vimos os parâmetros iniciais da venda e já vimos também o imprime cabeçalho bobina. E esse método aqui, edit código produto perde foco. Esse método ele é chamado, vou dar aqui um Ctrl Home para ir lá para o início. Veja que pouco antes, logo depois de eu iniciar aqui, de o NetBeans ele iniciar lá todos os componentes, eu tenho aqui o edit código focus lost. Tá? Então se eu pressionar nesse cara aqui com o botão direito e for em eventos, focus lost, então, ao invés de eu colocar o código aqui, eu preferi criar esse método, né, para eu poder colocar naquele bloco lá embaixo, para ficar mais organizado aqui o meu código. Tá? Então vou segurar o Ctrl, clicar aqui com o botão do mouse e quando aquele edit do código perder o foco, o que é que vai acontecer? Bom, primeiro eu testo se o texto é diferente de vazio. Se não for diferente de vazio, eu não faço nada. Tá? Então, se for vazio, ó, não acontece nada. Aí o usuário pode vir aqui e alterar, por exemplo, a quantidade. 14. Quero levar 14 desse produto aí, dessa fita crepe. Ok? Perfeito. Se for diferente de vazio, eu testo se tem um menu aberto. Tá? Então, se tiver menu aberto, também não vai rolar. Se o status do caixa for igual a 0, eu inicio uma venda. Ou seja, a primeira vez que eu coloco um item, como foi o caso da borracha plástica aqui, ele, antes de mandar os itens para cá ou fazer qualquer outra coisa, ele chama aquele método inicia venda. Esse método aqui. Ó. Então acontece tudo isso daqui sempre que eu enviar o primeiro item. Sempre que eu tiver o primeiro item aqui, ou seja, nesse caso o status caixa vai estar zerado, então eu inicio a venda. E no inicia venda eu ponho o status do caixa para 1. Por isso mesmo que quando eu colocar novos itens eu não passo por esse bloco aqui. Tá? É por esse comando aqui, por esse bloco eu vou passar porque eu tenho que testar, mas ele vai pular para cá. Perfeito. E aqui eu começo com o meu código. Eu pego os dados do produto, então eu pego consulta produto. Esse método consulta produto está logo aqui embaixo. Eu passo para ele como parâmetro o texto do edit código. Então ele chama o método consulta que está dentro de produto control. O que é que faz esse método aí? Ele recebe o código aqui como parâmetro e ele seleciona algumas coisas da tabela produto, unidade e tributo produto, tá? De 3 tabelas, onde o GTIM é igual a esse código que foi passado.
seto todos os atributos que são necessários e retorno o produto para lá. Tá? É isso que faz o método consulta produto. Perfeito. Se produto for diferente de nulo, ou seja, voltou mesmo um produto, eu pego o valor da venda e ponho em edit unitário. Pego a descrição PDV e ponho no label descrição produto. Eu concateno o código, né, que é o meu GTIM, com a string .jpeg e chamo o método setarImagem. Tá, o método setarImagem nós já passamos por ele. Né? Isso, ele está lá em cima. Então o método setarImagem vem um nome aqui, então vai vir um nome tipo assim, ó, .jpg, tá? E ele vai tentar setar a imagem lá no label imagem produto. Se não der certo, ele põe a imagem padrão, tá? Voltemos aqui para o perde foco. Depois que eu faço isso, eu pego o valor da quantidade e multiplico com o valor da venda, para eu ter aqui o meu total. Eu seto esse total no edit total item, que é esse aqui. Ok? Aliás, que é esse aqui. Né? Então veja, nesse exemplo aqui, na quantidade eu tinha 14. Então 14 vezes 5,80 deu 81,20. Certo? É isso mesmo. Voltando para cá, instancio um venda detalhe e já chamo o método vendeItem. O que é que faz o método vendeItem? Ele primeiro compõe o item para venda. O que é o compor item para venda? Ele pega aquela variável item cupom, que representa isso aqui, e incrementa ela. Depois ele pega o venda detalhe e seta todos os seus atributos. ID do produto, ID do CFOP, ID do tributo, ID do venda cabeçalho, descrição do PDV, todos os atributos da venda detalhe. Tá? Se o índice de produção for igual a T, então isso vai movimentar o estoque. Okay? Se não, não vai movimentar o estoque. Se o status do caixa for 1, ou seja, se tiver uma venda em andamento, então eu vou setar a quantidade de acordo com o que está no edit quantidade, o valor unitário vou pegar do produto e o valor total eu vou pegar do edit total item. Por que isso? Porque eu posso estar recuperando uma venda, ou então posso estar importando uma pré-venda ou um DAV. Nesses três casos, o status do caixa vai estar como 2. Eu não vou pegar a quantidade do que está no edit quantidade, vou pegar do que está armazenado no banco. Tá? Só nesse caso de eu estar realmente inserindo um produto manualmente ou com código de barra, é que eu vou pegar a quantidade do edit quantidade que o usuário acabou de digitar. Okay? Depois que eu componho o item para venda, eu vou chamar o método inserir item do venda control, passando o venda detalhe como parâmetro. Método inserir item, o que é que ele vai fazer? Ele vai inserir no SF venda detalhe todos esses itens aqui, né, que são os campos aí da tabela SF venda detalhe. Né? E aqui eu tenho 3 to-dos. Como é que se calcula a base e o valor do ICMS? Como é feito o cálculo dos demais impostos? E se nós devemos ratear o desconto para os itens? Se sim, como fazer isso? Esses to-dos eles vão estar no EAD, okay, que é para a gente discutir e compreender realmente como é que funciona a coisa. Voltando para cá, depois que eu insiro o item, eu adiciono no lista venda detalhe esse venda detalhe aqui. Tá? E imprimo o item na bobina. O que é que faz o método imprimir item na bobina? Ele vai imprimir esses dados aqui na bobina. Olha. Ok? Para isso, eu crio aqui a variável quantidade, unitário, total e descrição. Só para formatar aí os valores. Tá? A quantidade eu vou pegar o valor que está lá no formatter, que é um valor assim, ó, ok? Para ficar formatado como número mesmo. E a descrição eu pego do get descrição PDV do venda detalhe, ok? Eu já testo aqui se o tamanho da descrição é maior que 28. Se for,
eu dou um substring para ele pegar apenas 28 caracteres do descrição PDV. Aqui eu adiciono a linha 1, então eu pego aí o modelo da bobina e adiciono um elemento. Tá? Então o item cupom, eu peço para ele repetir 0 tantas vezes 3 menos o tamanho do item cupom. Como assim? Se o item cupom for 2, ele pega 3 menos o length do item cupom. Qual é o length disso de 2? É 1. O tamanho dessa string aí é 1. Né? Então 3 menos 2, 3 menos 1 vai dar 2. Né? Então, esse exemplo não ficou muito legal não. Vamos fazer assim. Digamos que o item o item cupom seja 10. Tá? Já estou no meu 10º item aqui. Ok? Só que eu quero que apareça assim, ó, 0, 10. Para ficar bonitinho. Tá? Como é que eu faço para aparecer um 0 aqui? Tá. Primeiro eu pego o length do item cupom. Qual é o length disso aqui? Qual é o tamanho dessa string? O tamanho dessa string é 2. Tá? Eu pego 3 menos esse length. 3 menos 2 é igual a 1. Eu peço para ele repetir o 0 uma vez. Tá? Ele vai repetir o 0 uma vez. E depois eu concateno com o item cupom. O item cupom quem é? Não é 10? Então vai ficar 0, 10. Tá? Voltando para cá. Depois eu concateno com uma string vazia. Concateno com o jeitinho. Faço a mesma coisa aqui em relação ao jeitinho, só que eu coloco espaços em branco depois do número do jeitinho. 14 menos o número do jeitinho. E concateno com a descrição. Na segunda linha eu faço a mesma coisa com a quantidade, com a unidade do produto, o valor unitário, o SF e ICMS e o valor total. Okay? O resultado é o que nós estamos vendo aqui. Ó. Tá? Fica tudo impresso, bonitinho, formatado. Tá? Então é legal que você estude esse código aqui para entender como é que funciona essa formatação para sair legal assim do jeito que está. Ok? Esse é o método imprimir item em bobina que foi chamado aqui no VendItem. Né? Depois disso tudo, eu chamo da classe SF o método VendItem, que é que vai mandar o item realmente para o cupom fiscal. Ok? Esse método VendItem foi chamado aonde? Foi chamado aqui ao edit perder o foco. Então veja, quando o edit perder o foco, o tanto de coisa que acontece. Né? Adiciono no subtotal, adiciono no total geral e peço para atualizar totais. O que faz realmente esse método atualizar totais? Nós já vimos várias vezes aí. O método atualizar totais, ele vai formatar o valor do subtotal e do total geral e vai setar esses valores aqui, ó, tanto aqui como aqui. Tá? É esse que vai fazer o método atualiza totais. E além disso, ele vai setar o valor da venda na venda cabeçalho, né, de acordo com o subtotal. Muito bem. Estou no atualiza totais. Né? Ainda estou lá no edit perdendo foco. Eu seto o texto do edit foco para vazio. Ponho o foco no edit código. Né? Eu seto o texto do edit código para vazio e ponho o foco nele. E seto o texto do quantidade para 1. Então, se o usuário desceu na quantidade e pôs 14, como eu fiz ali, logo depois eu ponho para 1 de novo. Tá? E aqui eu vou formatar os valores para aparecerem na tela. Então, o unitário, eu pego lá do formatter e formato aí o valor da venda e seto no edit unitário o valor unitário. Como você está vendo aí, está formatado o valor. E a mesma coisa eu faço com o total item. Tá? Eu também aplico o formato nele e seto o valor aqui no total do item. Tá? O que é mesmo esse formato? Vamos relembrar desse formato aí. Esse formato está aqui em cima. Tá? Então eu estou colocando aqui no formato decimal. Ok? Voltemos para o perde foco. Bom, isso tudo vai acontecer se o edit for
diferente de vazio, né? Se ele for igual a vazio, né, se acontecer aí, deixa eu ver onde é que eu tô. Não. Se o produto for diferente de nulo, tá? Se o produto for nulo, então código não encontrado. E aí eu seto aqui os valores padrões, né? Ponho 0 no edit unitário, 0 no total item, 1 na quantidade. Label descrição produto eu seto para vazio e ponho o foco no edit código de novo. Tá? Isso pode acontecer, né? Então 2, código não encontrado, e ele põe o foco lá. Tá? É interessante esse problema ter acontecido para a gente ver logo como é que se resolve. Olha. Então veja, coloquei 44, Enter, código não encontrado, vou pressionar Enter. Mas ele insiste em ficar mostrando essa mensagem para mim de novo. Aí já não está mais nem aí o foco. Para a gente resolver esse problema aí, nós vamos trabalhar com um carinha. Acho que eu devo ter utilizado aqui no primeiro DVD. Invoke later. Pronto. Olha. Então a gente vai deixar a mensagem rolar solta e vamos colocar o restante do código para ser invocado aí numa thread separada, tá? Para não ter esse problema aí. Era assim que estava anteriormente, tá? Código não cadastrado. Essa parte aqui vai ficar aqui. Ctrl Shift I para arrumar os imports. Ctrl Shift F para formatar. Então vamos pressionar o F9 aí para cancelar esse cupom. F12 para sair. Vamos executar novamente a aplicação. F12. Tá. Vamos iniciar primeiramente uma venda aí com um produto qualquer. E agora vamos tentar colocar um código que não existe. Agora deu certo, né? Não ficou lá executando várias vezes a mesma mensagem, né? Então ele executa, faz o que tem de fazer naquela sequência dele ali, né? E depois ele põe o foco e faz o restante do código numa thread específica, numa thread separada. É isso que faz esse invoke later aí. Ok? Então finalmente, né, concluímos aí o código ao sair do edit produto, ao edit produto quando ele perde o foco, no caso aí, tá? Consulta produto nós já vimos, vende item também, compõe item para venda também, imprime item na bobina também já vimos. Também já vimos o atualiza totais. Agora nós temos o inicia encerramento da venda. Quando é que esse cara é chamado? Pressionar Ctrl C, Ctrl Home para ir para o início, Ctrl F, Ctrl V para procurar. Ele é chamado quando eu pressiono o F7. Então ao pressionar F7, o que acontece? Eu testo se tem uma venda em andamento, status do caixa igual a 1. Né? Testo se o lista venda detalhe é maior que 0, né? Porque poderia ter uma venda em andamento sem itens. Tá? E se for, aí sim eu chamo a tela efetua pagamento, né? Que nós vamos estudá-la com carinho. Tá? Depois da tela do caixa, a tela efetua pagamento é a mais complexa que tem no nosso sistema. Okay? Depois que eu saio da tela efetua pagamento, eu verifico se a variável pagamento ok lá em efetua pagamento está como true, verdadeiro, e chamo o método conclui encerramento venda. O método conclui encerramento venda, ele vai testar aí se alguns atributos estão como nulo, que é o total produto, total documento, base CMS, tem até um to-do aqui. Olha. Precisamos fazer esses testes, por quê? E depois disso, eu chamo o método encerra venda dentro de venda control,
passando venda cabeçalho como parâmetro. O método encerra venda vai atualizar o banco de dados, um update. Novamente eu pergunto como é que se calcula a base e o valor do ICMS, como é que é feito o cálculo dos demais impostos, ok? E aqui eu atualizo o meu banco de dados, tá? Novamente tem aqueles testes lá, se alguma coisa é nula ou não. Se for nula, eu chamo o método setNull. No caso do DAV, se o ID do DAV é diferente de nulo, eu chamo o método fecha-DAV, tá? Porque aí tem um DAV em andamento, ele está aberto e eu tenho que fechá-lo. Se o ID da pré-venda for diferente de nulo, além de eu persistir o ID da pré-venda, eu também chamo o método fecha-pré-venda. Tá? O método fecha-DAV e fecha-pré-venda, depois que a gente estiver estudando aí sobre DAV e pré-venda, na mesclagem e tudo mais, a gente vai ver como é que eles funcionam. Tá? E no final das contas eu executo essa atualização aí. Tá? Voltando aqui, tenho agora o método cancela cupom. Bom, método cancela cupom, primeiro ele testa se tem uma venda em andamento, ele vai fazer uma pergunta para o usuário, se ele quer mesmo cancelar o cupom atual. Se a escolha for zero, se ele respondeu sim, que é o primeiro aqui, eu vou testar se o valor da venda é igual a nulo. Se for certo o valor da venda para zero, valor cancelado eu faço a mesma coisa. E aí eu chamo o método cancela venda, lá e passando venda cabeçalho como parâmetro. O método cancela venda, ele vai fazer uma atualização no SF venda cabeçalho, tá? E vai pegar aí o status da venda e colocar como C. Veja que eu fiz uma coisa diferente aqui. Nos demais métodos eu estou testando se o parâmetro é nulo e passo o valor nulo para o banco de dados. Neste caso aqui, eu já zerei, eu testei aqui e zerei o atributo. Então o atributo, no lugar de ficar nulo, vai ficar zerado no banco de dados. Será que é legal fazer isso aqui assim? Tá? Vamos até abrir aqui um to-do. A gente pode questionar isso daí, É melhor persistir o valor nulo ou zerado? E por quê? Bom, depois que eu persistir, eu chamo o método cancela cupom, seto o status do caixa para zero e chamo o tela padrão. O que é que faz o cancela item? Testa se tem uma venda em andamento, chama a janela valor inteiro, que é onde o usuário vai digitar o valor do item, recupera o valor do item aqui no cancela, eu testo se o valor que o usuário digitou é menor ou igual à lista venda detalhe, porque se eu tenho 3 itens e o cara digitou 10, então aquele item não existe, tá? E é o que eu estou dizendo aqui, o item solicitado não existe na venda atual. Se o item que ele digitou for menor ou igual à lista, se ele existir, então eu pego aquele valor da minha lista, ok? E eu testo se ele já foi cancelado, porque pode ser que o usuário ele já tenha cancelado um item e tente cancelar ele de novo. Tá? Então se cancelado for igual a nulo, ou seja, ele não foi cancelado ainda, eu chamo o método cancela item, lá do SF, seto o cancelado para sim dentro do venda detalhe e chamo o método cancela item do venda control. O método cancela item do venda control ele vai fazer um update no SF venda detalhe, passando aí o parâmetro cancelado. No get cancelado eu já setei lá como sim, onde o ID for o pvendadetalhe.getID. Tá? Ok. Depois disso eu imprimo na bobina que o item foi cancelado. Ok? Vamos ver um exemplo disso aí. Vou mandar mais um item aqui. Tá? Agora eu vou pressionar o F8. Quero cancelar o item de número 2, F12. Aí. Item cancelado. Tá? O item 2 foi cancelado, Essa informação também aparece aqui. Ok? Muito bem. Depois que eu faço isso, eu atualizo os totais. Subtotal, total geral e atualizo os totais. Ok?
Então é isso, né? Esses são os métodos para o controle da venda. São bastante métodos, né? Tem muito método aqui. É bem interessante que você estude cada um desses métodos com calma, tá? Para você entender realmente como é que a coisa está funcionando.